Deveria ser vivo em nosso coração a certeza de nossa salvação, a certeza da nossa fé, mas o que é que tem acontecido? Tem cristãos que estão desesperados vendo as coisas que estão acontecendo. Tem cristãos por aí que estão me ligando, chorando, desesperados, porque não se sentem salvos, porque não se sentem perdoados, porque sabem e sentem que o tempo está chegando, sentem que a porta da graça vai se fechar primeiro para aqueles que tiveram tempo de oportunidade, para aqueles que estiveram tempo, não é, na casa do Senhor. Então, para a casa de Israel, a porta da graça se fecha primeiro e muitos, vendo os acontecimentos, vendo os últimos eventos, estão realmente entrando em desespero. É um choro muito desesperado. É realmente uma declaração de pânico, é uma declaração não sei o que fazer, por favor me ajude, me ajude. E nós como pastores, como seres humanos, não podemos fazer nada com relação a essas pessoas. A única coisa que nós podemos fazer é repetir o que está escrito na palavra, porque a palavra em si ela tem poder, são os oráculos divinos, são os oráculos sacrossantos de Deus, deixados para nós como uma palavra viva, não é um livro de histórias, não é um livro morto, não é um livro simplesmente para meditação, mas é um livro que transforma, são palavras que emanam vida, são palavras que trazem total refrigério, total renovação de vida. A palavra é falada e ela se cumpre. Jesus falou, haja luz e houve luz no passado, e isso aconteceu imediatamente. Houve luz imediatamente, e toda a criação foi assim feita. Depois o Senhor Jesus veio e ele falou para o leproso, fique limpo, e imediatamente o leproso ficou limpo. Então quando eu leio a palavra de Deus, eu tenho que ter fé nessa palavra, que ela se cumpre agora, nesse momento. Eu não preciso esperar pelo perdão, se eu peço perdão, eu sou perdoado imediatamente. Eu não preciso esperar por paz, se Ele já me dá paz, é falada a paz na Bíblia, então eu recebo essa paz e eu vivo nessa paz. Eu não preciso me sentir refrigerado amanhã ou depois, porque se eu ler que Ele me perdoa, que Ele me restitui, que Ele me restabelece, que Ele me abraça, que Ele me promete um novo céu e uma nova terra, então eu não preciso andar abalado, entristecido, desesperado. Meus queridos, tem cristãos que estão em pânico, vendo a situação toda que está acontecendo, né? Tantas notícias proféticas, né? O projeto 2025, com um descanso dominical incluindo nele, o presidente Trump trabalhando nesse projeto, a maioria das suas realizações são tiradas desse projeto. Já tem um estado que foi aprovado o descanso dominical, o estado de Utah, e tem outros estados trabalhando para que o mais rápido possível seja aprovado o descanso dominical. Tudo isso está acontecendo, aí chamam o presidente Trump do novo Constantino, um sacerdote chamou o Trump do novo Constantino, e nós sabemos que Constantino no passado foi o que estabeleceu no passado o decreto dominical no ano 321, e nós também sabemos que ele uniu a igreja e o Estado, e estão chamando esse presidente do novo Constantino, e como se não bastasse, o Elon Musk, né, esse multimilionário, esse bilionário que está do lado do Trump, quando ele foi eleito, ele falou que os Estados Unidos, a partir de agora, seria a nova Roma. Então, meus queridos, nós estamos com todos os sinais de que Jesus Cristo está às portas, e tem cristãos desesperados. Por que esses cristãos estão desesperados? Primeira coisa, muito grave, mas tem uma coisa ainda mais grave. O pecado acariciado, pecado secreto, pecado de rebeldia constante, que não é abandonado. Então, esses pecados fazem com que a pessoa se sinta insegura, e a insegurança traz também o medo também traz o desespero e o pânico. Então, por isso que algumas pessoas se sentem assim. Não é? E eu fico pensando, mas pode ter alguma coisa mais grave do que o pecado? Existe alguma coisa mais grave do que o pecado? Você tem condição de escrever aqui abaixo para mim na descrição? Eu vou falar para você. Mas antes eu quero dar um exemplo para você. Eu conheci alguns adventistas que fazem grandes trabalhos evangelísticos, grandes trabalhos missionários, como um que tinha um carro de som, que ia pela cidade
proclamando a volta de Jesus, distribuindo folhetos sobre o sábado, mas depois me revelou que tinha um problema sério de imoralidade, né? Então, essas pessoas que vivem em pecado, fazendo alguma coisa para Deus, eles acham que vão ter uma certa compensação. Não, eu vivo em pecado, eu tenho esse pecadinho aqui, eu tenho aquele problema ali, eu tenho essa amarração aqui com o diabo, mas eu faço algumas coisas para Deus, eu guardo o sábado, eu guardo os mandamentos, realmente guarda. Eu guardo os mandamentos de Deus, né? Então, assim, eu tenho esses pecados, mas Deus vai me compensar. Meus queridos, isso é salvação pelas obras, isso é puro legalismo, isso é puro farisaísmo, achando que você vai entrar no reino dos céus porque com pecados acariciados, com rebeldia contra Jesus, com pecados secretos, porque você guarda mandamentos, guarda sábado, você devolve o dízimo, você está completamente perdido se você pensa desse jeito. Então, meus queridos, tem algo que é pior do que o pecado, que está deixando alguns cristãos desesperados, porque estão vendo que o tempo está próximo, o tempo está chegando. Então, qual é a coisa pior do que o pecado? É porque o pecado, se ele for confessado, ele é perdoado imediatamente. Se for sincero o pedido de perdão, né? Se você se arrepende na presença de Deus, se o pecado te traz tristeza, o desejo de mudança, você clama ao Espírito Santo vem, transforma o seu coração, te dá poder e te perdoa, você começa uma nova vida. Então o pecado é grave, mas tem algo pior do que o pecado. Eu vou falar agora o que é pior do que o pecado é a falta de fé no poder de Deus. A falta de fé no sacrossanto sangue de Jesus Cristo derramado por mim e por você. A falta de crer que o que Jesus fez, os seus pecados são tão graves, são tão sujos, né? Como as pessoas dizem, pecados tão cabeludos, tão terríveis, que você acha que para você não tem jeito. Mas, meus queridos, prestem bem atenção. O sangue de Jesus nos purifica de todo o mal. É isso que a palavra de Deus diz e você precisa simplesmente acreditar em sua palavra. Temos que ser crianças com uma fé que confie no seu Pai Celestial, porque, queridos, se Deus, Ele nos deu o seu Filho amado para morrer por nós, quanto mais nos dará todas as outras coisas. Então a falta de confiança, a falta de fé no sacrifício de Jesus, naquele sangue derramado, na providência de Deus, no plano da salvação, a falta de fé que o sangue de Jesus é suficiente para te limpar, isso é pior do que o pecado. Porque se você tiver desconfiança desse poder, se você não tiver fé nesse poder, então você vai ficar com seus pecados, você não vai confessá-los, você não vai ter forças para abandoná-los, você não vai ter força para ter uma nova vida, e então você estará desgraçadamente perdido. Por isso, meu querido, nesse momento, eu quero dizer a você, busque ao Senhor agora. Você que está com medo, tantos medos, né? Como é que vai ser? Onde é que eu vou morar? E o sítio? Qual é o sítio que eu vou? E eu não tenho estoque, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Meu amado, minha amada, presta bem atenção. No sítio, na cidade, aonde nós estivermos, no final de tudo, quando o ouro e a prata forem jogados na rua, quando todos os bens não valerem mais nada, quando muitas pessoas estiverem com dinheiro na conta, um certo dinheiro na conta, com bens, com propriedades e não puderem mais usar isso na causa de Deus, isso será, diz o Espírito de profecia, isso será como um peso esmagador sobre as pessoas. Então, meus queridos, quando chegar esse momento, a nossa única salvaguarda é Jesus Cristo. Todos nós teremos de fugir, não mais para sítio, não mais para a vida no campo, nada disso mais, cidade, nada disso, todos teremos de ir para as montanhas, nos esconder lá. Mas o Senhor nos promete que dará ordem aos seus anjos para que nos protejam, nos guarda. Ele fala que os anjos do Senhor acampam-se ao nosso redor. Ele fala que o nosso pão e nossa água serão certos. Ele fala que o Espírito de profecia fala que quando um cristão faz uma oração sincera, uma oração fervorosa, os demônios eles tremem e fogem de nossa presença. Meus queridos, a palavra de Deus diz que nós somos salvos somente pela graça, por essa graça maravilhosa. Então, resumindo, as duas coisas que fazem as pessoas se desesperarem, terem medo, são o pecado que ainda existe em suas vidas, a não confiança no poder redentor
do sacrifício de Jesus Cristo. Esses são os problemas daqueles que estão desesperados, apreensivos, com medo. Então, o que é que eu faço hoje para estar em alegria, sabendo que o Senhor Jesus está vindo, sabendo que quando o decreto dominical for promulgado, então eu fico cheio de alegria, você fica cheio de alegria, de fulgor, porque Jesus disse: quando essas coisas estiverem acontecendo, regozijai-vos, porque está às portas, o Filho do Homem estará vindo. Então, meus queridos, é momento de perder esse medo, essa angústia, essa aflição, esse desespero. Mas como posso vencer isso? É muito simples. Você tem ouvido há muito tempo, só que você não tem feito. Você já tem decorado, mas você não tem aplicado. Primeira coisa, tempo com Deus, relacionamento. Abandona essas orações desprezíveis e enfadonhas, repetitivas para Deus. Senhor, eu te peço que abençoe minha família, muito obrigado por isso, muito obrigado por aquilo, muito obrigado por aquilo, boa noite. Meus queridos, chega. O Senhor não aguenta mais esse tipo de conversa. Você já pensou se você tem uma esposa, um esposo? Olha, marido, eu quero te agradecer porque você providencia comida, eu quero te agradecer porque você me guarda aqui na sua, você nos abriga como uma família, você cuida da gente, você trabalha, então eu quero te agradecer. Amanhã a mesma coisa, amanhã a mesma coisa, daqui a um ano a mesma coisa para esse marido. Tem um momento que o marido não vai aguentar mais de tanta gratidão. É verdade que temos que agradecer, mas nós temos que ter cuidado com as ladainhas. Nós temos que ter cuidado com as conversas repetitivas. É momento, irmãos, de desenvolvermos um relacionamento com Deus, tendo tempo com Ele, orando de joelhos. E enquanto estou de joelhos e oro, eu também canto. Pastor, eu não consigo 10 minutos de oração, eu não consigo 15 minutos de oração. E que tanto assunto é esse? Um dia me falaram, que tanto assunto é esse que vou ter com Deus durante 30 minutos? É porque você não está encontrando-se com o Senhor, não está tendo uma comunhão como deve ter. Porque se você contar os problemas dos outros primeiro, antes do que os seus, porque se você ler alguns salmos para Deus, porque se você cantar algumas canções para Deus, porque se você conversar com Deus sobre outros assuntos, os mais importantes, os mais triviais, se você pegar a palavra de Deus e você, junto com a oração, você estuda também, no final você vai ter 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas de comunhão com Deus por dia. Isso é possível. Conheço gente que está vivendo isso e você pode viver. Então, com esse tempo de comunhão, você se levantará cheio da força que habita em Jesus Cristo, porque Ele habita em vós. Eu não quero dar a minha coroa para ninguém, eu tenho certeza que você também não quer dar. Eu não quero dar o meu espaço no banco de minha igreja para ninguém, aquele espaço é meu. Então, meus queridos, é hora de buscar o Senhor em espírito e em verdade, é hora de morrer, para que o seu respirar, o seu transpirar, o seu pensar, o seu agir, o seu andar, os seus negócios, a sua vida, o seu dirigir, a sua empresa, tudo dirigido por Deus. E você, o que é que você faz? Você morre, você se anula, você dá preferência para o Senhor em tudo e aí você vai ter vitória. Porque tudo que nós fazemos de nossa própria carne é pecado. Tudo que nós fazemos distante de Deus, tudo aquilo que não vem de fé é pecado. Meus queridos, nós só conseguimos viver uma vida agradável ao Senhor Jesus se nós estivermos com Jesus Cristo participando de tudo em nossa vida. Por isso que a palavra de Deus diz assim, olha, Cristo em vós, a esperança da glória. Sem Cristo em vós não tem esperança. Sem Cristo em vós não tem glória. Então, ver que você entende, que eu possa entender, nesses últimos dias, quando o trem da profecia avança a toda velocidade e não tem freios, quer você queira, quer não, o trem vai chegar na estação final, que é a volta de Jesus. Não tem freios, toda velocidade. A única maneira é, cai de joelhos, confessa ao Senhor a tua fraqueza e diz a Ele assim, não posso mais. Não posso mais viver assim. Assume a minha vida agora, Senhor. Eu te clamo, eu invoco essa promessa, Cristo em vós, a esperança da glória para a minha vida, porque eu sei que quando o Senhor assumir a minha vida, eu sairei de graça em graça,
de vitória em vitória e de glória em glória. Meus queridos, Jesus Cristo anseia para que tenhamos a sua glória em nós, o seu caráter em nós, porque ele vai vir na glória do Pai, encontrar-se conosco, que estaremos na sua glória. Então, meus queridos, será um encontro de glória com glória. Aleluia! Louvado seja Deus! Que você possa ter entendido. Eu quero deixar para você alguns versos bíblicos. Olha só que coisa linda. Os justos clamam, Salmo 34, e o Senhor os ouve, os livra de todas as suas angústias, porque o Senhor está perto dos que têm coração quebrantado e salva os contritos de espírito. 2 Coríntios 4, de 8 a 9, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Aleluia! Glória a Deus! 1 milhão de vezes glória a Deus! E você escreve glória a Deus nos comentários. Para terminar, posso todas as coisas naquele que me fortalece. O pecado acariciado você pode vencer se Cristo estiver em você, porque a Bíblia não mente. Se você está dizendo, se você lê a promessa, posso todas as coisas, então todo pecado pode ser vencido por Jesus Cristo dentro de sua vida. Todas as desinteligências, todos os ciúmes, todos os problemas, todas as acusações, as invejas, todas as discordâncias, todos os problemas de relacionamento, o amor ao ganho, o amor à imoralidade, toda essa desgraça cairá por terra em sua vida se você crer na palavra, nos oráculos divinos. Posso todas as coisas em Cristo Jesus, que vive em mim, que me fortalece. Amém? Graça e paz a você, pés no chão e os olhos no céu, porque aquele que vem virá e não tardará. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.